Fala, coleguinha, vamos para mais uma aulinha. Agora vamos trabalhar um pouquinho com o tema calorimetria. O nosso exercício. Uma massa de 400 gramas de gelo é retirado de um freezer, cuja temperatura interna é menos 16 graus Celsius. Que quantidade de calor o gelo precisará absorver para que a sua temperatura atinja 0 graus Celsius, sem mudar de estado? Dado o calor específico do gelo, 0,55 calorias por grama Celsius. Bom, para começar a resolver o exercício, nós vamos retirar as informações do enunciado. Vamos lá. A massa de 400 gramas de gelo. Massa igual a 400 gramas. A temperatura inicial, menos 16 graus Celsius. Que quantidade de calor o gelo precisará absorver para que sua temperatura atinja 0 graus Celsius? Temperatura final 0 graus Celsius. Nós estamos procurando a quantidade de calor. Para que isso ocorra, para que a massa de gelo saia da temperatura menos 16 graus Celsius e atinja a temperatura de 0 graus Celsius. E foi dado o calor específico do gelo. Czinho do gelo, 0,55 calorias por grama Celsius. Bom, a equação que contém todas essas variáveis é a equação fundamental da calorimetria. O famoso Q macete. Q igual a M vezes C vezes delta T. Q macete. Tá? Vamos lá. O Q, quantidade de calor. O M, a massa. O Czinho, o calor específico. E o T, a variação de temperatura. Tá aí? Substituindo os valores. A massa, então vai ficar Q igual a massa, 400 gramas. Czinho, calor específico, 0,55. Senhores, calor específico. O calor específico é uma constante de proporcionalidade da equação fundamental da calorimetria. Tá? Ela depende da substância que compõe o material. Tá? Que mais? O que significa? Significa que o quanto de calor que eu tenho que fornecer ou retirar de um corpo, de um material, para que a sua temperatura aumente ou diminua 1 grau Celsius a cada grama. Tá? Esse é o significado do calor específico. Aqui, a variação de temperatura. Variação de temperatura, a gente já sabe que variação da temperatura, ΔT, é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Variação da temperatura, temperatura final 0, a inicial menos 16. Então, a variação da temperatura igual a 16 graus Celsius. Tá aqui. 16 graus Celsius, que vai ser igual 400 vezes 0,55 vezes 16, 3.520 calorias. Tá aí. Então, olha só. Para elevar essa massa de gelo de 400 gramas de menos 16 graus Celsius para 0 graus Celsius, elevar a temperatura de menos 16 para 0 graus Celsius, eu vou ter que fornecer 3.520 calorias, tá? Poderia expressar isso aqui em quilocaloria. Para isso, só dividir isso por 1.000. 3.520 dividido por 1.000, 3,52 quilocaloria. Tá aí a resposta do nosso exercício. Mais um exercício resolvido aí para o nosso canal. Valeu, coleguinha, e até a próxima aulinha.